Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor porque Ele é bom. Hoje vamos falar da verdadeira liberdade em Cristo. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. Se inscreva no canal, clique no sininho e marque as opções todas para receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu joinha. Nossa base bíblica hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A liberdade é um dos maiores anseios da humanidade. Muitos a buscam nas coisas deste mundo, achando que, ao se libertarem de regras ou responsabilidades, estarão livres. Mas o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, é que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites ou compromisso, mas uma vida rendida à vontade de Deus, onde somos verdadeiramente livres do pecado para servir a Ele. Como Charles Spurgeon disse, a liberdade em Cristo não é a liberdade de fazer o que queremos, mas a liberdade de fazer o que é certo. E para entender melhor essa liberdade, precisamos perceber que é um chamado para servir e não para nos entregarmos ao egoísmo. A Bíblia nos mostra que a liberdade que temos em Cristo é uma liberdade de dentro para fora, que transforma nosso coração, nossos desejos e atitudes. Quando entendemos que fomos libertos por Deus, nossa vida deve se alinhar a essa nova realidade, servos dele. Billy Graham afirmou que a liberdade verdadeira está em Cristo. Quando você vem para Ele, a sua liberdade começa, porque você é liberto do pecado, do medo e da condenação. Esse tipo de liberdade não faz concessões ao pecado. Ele se opõe a qualquer uso errôneo da graça. O apóstolo Pedro nos alerta a viver como pessoas livres, mas não usar essa liberdade como desculpa para pecar. Esse versículo nos lembra que, como servos de Deus, a nossa vida deve refletir a bondade, a pureza e a santidade do Senhor. A verdadeira liberdade jamais deve ser usada como justificativa para viver sem limites. A nossa liberdade em Cristo é o oposto da escravidão ao pecado. Muitas vezes o inimigo tenta enganar até os mais sinceros, fazendo com que confundam liberdade com licenciosidade, ou seja, uma liberdade falsa que permite o pecado. Spurgeon também dizia: o pecado nunca é amigo do crente e todo pecado deve ser combatido até o fim. Precisamos discernir essa liberdade que Cristo nos dá e a tentação de fazer o que nosso coração enganoso deseja. Por fim, a verdadeira liberdade é encontrada em servir a Deus de coração. É uma vida marcada pela obediência e submissão. Nós não servimos a Deus por medo ou obrigação, mas porque entendemos que essa é a resposta de amor àquilo que Ele já fez por nós. Essa é a nossa razão de viver, é a maior demonstração de gratidão que podemos oferecer. Servir a Deus é o nosso chamado mais alto e a nossa verdadeira satisfação. Em um mundo que confunde liberdade com autoindulgência, somos chamados a uma liberdade que se encontra na servidão a Deus. É por meio da nossa entrega a Ele que experimentamos a verdadeira liberdade, que não é para fazer o que quisermos, mas para fazer a vontade de Deus. Que possamos viver como pessoas realmente livres, não escravas do pecado, mas servos do Deus Altíssimo. Amém? E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.